Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal sobre anatomia. E nessa aula nós vamos falar sobre conceitos em anatomia, que são importantes para a gente continuar aqui o nosso estudo. São 4 conceitos apenas, essa aula vai ser mais curta, que é o conceito de normal, o que é uma variação anatômica, o que é considerado uma anomalia, o que é considerado uma monstruosidade. Vale ressaltar que aqui nós estamos estudando anatomia. Anatomia é uma ciência descritiva, e não estamos aqui para chamar ninguém de monstro nem de anormal, ok? Vou sempre deixar aqui algumas coisas em inglês, que é para a gente ir tendo contato com isso, porque ler artigos científicos, os bons vão estar todos em inglês. Então, aqui é uma curiosidade. Você sabia que os bebês nascem com aproximadamente 300 ossos, mas que o adulto vai ter apenas 206? Por quê? Porque os ossos eles se fundem aí à medida que nós crescemos. Então, o que é normalidade? O que é considerado normal? Normal na anatomia é um conceito que tem a ver com estatística. É um dado estatístico, é aquilo que acontece na maioria das pessoas. Então, a maioria das pessoas tem 2 olhos, um nariz e uma boca. Isso é o normal. É aquilo que está presente na maior parte das pessoas mundialmente falando. Isso aqui é um padrão, né, mundial. É o que acontece na humanidade como um todo. E é isso que vai determinar se é normal, padrão de normalidade. Então, ter 5 dedos nas mãos, 5 dedos nos pés. Então, na coluna de um adulto, nós temos aí 26 ossos, sendo que 24 são de vértebras isoladas, individuais, a gente tem um sacro e um cóccix, ou o osso da cauda. Porém, terão pessoas, que eu já vou entrar aqui no outro conceito, que podem ter 25 vértebras, e está tudo bem. Ele tem uma vértebra a mais ou 2 vértebras a mais e está tudo bem. É o conceito de variação. Então, variação, como assim, está tudo bem? Está tudo bem por quê? Porque não altera a função. O indivíduo consegue se manter funcional fazendo tudo na sua vida. Então, a variação anatômica é uma diferença que vai fugir daquilo que é normal, foge do normal, porém não prejudica o indivíduo, não prejudica a função, a pessoa vive normalmente. E aí, a pessoa tem mais uma vértebra, né? Vamos dizer que ela tem 6 vértebras na lombar. Ela só vai descobrir no dia que ela fizer um raio-x, porque a vida dela até então era normal. Aí, por exemplo, a gente tem aqui outras coisas que são variação anatômica, como, por exemplo, um músculo chamado palmar longo. Esse músculo, tem algumas pessoas que nascem com ele. Ele sai aqui do epicôndilo lateral e vai aqui para a região do punho, e ele ajuda aqui nos pronadores do punho, ok? Então, a tia aqui, ó, tirei a foto para vocês verem que eu tenho o palmar longo. Mas tem gente que não tem. Aqui está a foto de uma pessoa que não tem. Você percebe que não tem aqui esse tendão saliente saindo aqui. Como é que você descobre se você tem palmar longo ou não? Você pega o polegar, junta com o dedo medir e faz uma força, né, de flexão do punho. E aí você descobre. Qual a diferença na minha vida e na vida desse rapaz? Eu que tenho, ele que não tem o palmar longo. Nenhum. Essa pessoa aqui vive normal, consegue fazer tudo, assim como eu. Então é uma variação, mas que não tem prejuízo na função, não prejudica o indivíduo. Outros exemplos está aqui. A pessoa que tem uma mais vértebra, já falei, mas que tem sindactilia. Sindactilia são os dedos unidos. Então já viu aquelas pessoas que têm os 2 dedinhos do pé juntinhos, um em cima do outro? Altera a função da pessoa? Não. Tem homem que tem, por exemplo, hipospádia, que é uma mudança no canal da uretra. O canal da uretra ficou um pouco mais abaixo, hipo, né? Ficou nos testículos, mas o indivíduo consegue urinar. Porém, isso aqui, né? Ele vai corrigir cirurgicamente, mas a função é mantida. Agora, a anomalia é disfuncional. Então, variação não muda função. Variação não muda função. Anomalia, anomalia sim. A pessoa tem já prejuízo na vida dela. Quem tem uma anomalia vai ter alguma disfunção, vai ter alguma coisa que não vai ser, né, tão legal, tem prejuízo da função, porém aqui está o grande pulo do gato. A pessoa vive, a pessoa consegue viver com aquilo.
A vida dela não é interrompida por conta dessa mudança. Então, ó, o indivíduo que tem aqui um dedinho a mais, esse indivíduo, ele consegue sobreviver? Consegue. No entanto, a mão dele, né, vai ter algumas dificuldades na hora de pegar algum objeto, na destreza, talvez para escrever, né? Então, vai ter uma dificuldade aqui, mas a pessoa vive. Então, por exemplo, a fenda palatina é um outro exemplo. O bebê morre porque nasceu com a fenda palatina? Não morre. Mas ele vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade na fonação, na alimentação. Tem a parte estética também, mas a pessoa vive. Então, a fenda palatina é uma anomalia? É. Ela é disfuncional, mas é compatível com a vida. Agora, a monstruosidade é que é algo que é incompatível com a vida. Ou seja, não é normal, não é na maioria das pessoas que existe monstruosidade. Não é uma variação anatômica, por quê? Porque é disfuncional e também não é uma anomalia, porque a pessoa não consegue viver. Então, é uma mudança muito grande no padrão. É uma mudança muito grande no padrão. E ela, né, graças a Deus, ela é o quê? Ela é rara. É raro. Então, uma pessoa que nasce sem o encéfalo, é uma pessoa que não consegue viver. Ela é incompatível com a vida. Eu preciso falar para vocês que tem a história de um menino, de um garotinho que nasceu anencéfalo e ele vive e desenvolveu várias capacidades, só que isso aqui é exceção, tá? Então, como dizem, o exemplo do burro é exceção, tá? Mas quem é anencéfalo, o caminho não é mais certo, é que não sobrevive. Do mesmo jeito, ciclovia é a pessoa que nasce com um olho só. Isso aqui é uma imagem cinematográfica, isso aqui é um personagem, mas existe sim bebês que nascem com um olho só no meio da testa ou dois olhos também no centro da testa. Não quis colocar foto, ok? Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver aí. E também tem os chifópagos, que são siameses. Opa, siameses. São aqueles dois irmãos que nasceram juntos um com o outro e que dificulta aí a vida. Nós temos exemplos de irmãs, de irmãos que nascem juntos, dividem, né? Parte do corpo tem duas cabeças e sobrevivem, temos, mas de novo, né? Não é compatível com a vida, é a exceção, ok? Então, aqui está os 4 conceitos. Normal é aquilo que mais acontece, variação não altera a função, anomalia disfuncional e monstruosidade, sem vida, ok? Fatores ainda de variação anatômica. Lembra que a gente está falando de um dos conceitos, a gente está falando de variação anatômica, não estão falando de monstruosidade nem de anomalia. Então, assim, ó, só o fato de sermos homem ou mulher, isso já implica uma variação, ok? Então, já implica uma variação. Então, os homens e as mulheres possuem órgãos genitais diferentes, mas o formato da pelve também da mulher é diferente do homem. A pelve da mulher é preparada para a passagem de um bebê, então ela é mais alargada, enquanto que a do homem não. A idade também é um fator de variação anatômica. O bebê e o adulto possuem quantidade de ossos diferentes, porque o bebê precisa ali de mais flexibilidade, maleabilidade, e esses ossos vão se fundindo ao passar dos anos. Raça também é um fator de variação anatômica, ok? Tanto na densidade muscular como na densidade óssea. O ambiente também causa alguma variação anatômica, a depender do sol, do clima, da alimentação daquele indivíduo, da coloração da pele. O biotipo em si também já é uma variação anatômica, né? Existem pessoas que são longilíneas, elas são alongadas, pescoço alongado, membros alongados, tronco mais alongado. O brevilíneo é o contrário, é uma pessoa mais curtinha, que tem um tronco mais curto, os membros mais curtos, menores. E o normolíneo fica aí entre essas duas situações. A própria evolução vai trazendo variações anatômicas, a quantidade de dentes, né, vai mudando, nós temos menos dentes hoje.
do que tínhamos antigamente, ok? É isso. Vamos para mais uma aula.